Minha diretoria, bom dia, se é que é possível dizer bom dia em mais um dia muito triste para o brasileiro, para o futebol brasileiro. Parece que aquele papo de que se Deus era brasileiro, parece que ele mudou de cidadania e realmente está querendo se vingar de alguma coisa, porque é uma coisa impressionante como é, tudo, absolutamente tudo tem dado errado para o Brasil, para o brasileiro, especialmente para quem gosta de futebol, nos últimos meses e tal. Independente de questões políticas, só o fato da eleição ter sido o caos que foi já é ruim, as pessoas terem se rachado da maneira que foi já é ruim. E aí vem a Copa do Mundo, a Argentina campeão, o Brasil perdendo do jeito que foi. E aí vem a morte do Pelé, e depois acontece também, para quem gosta mais, né, o brasileiro em geral, que gosta de pagode, a morte do Renatinho, do lendário Boca Louca, grupo de pagode muito conhecido da década de 90, com 48 anos, e hoje de manhã a morte do Roberto Dinamite. Parece sacanagem, né? Parece que a gente não consegue ter 3 dias de expectativa, de esperança de alguma coisa melhor, que vem uma porrada em quem gosta das coisas do Brasil e tal. É difícil. Mas hoje é dia de falar do Roberto. Eu tive uma possibilidade em 2022 de entrevistar o Roberto, de passar algumas horas com ele, com o filho dele e tal. Era um desejo, um sonho que eu tinha desde garoto, porque o Roberto era um dos poucos ídolos do meu pai. Meu pai é um cara de muito pouco ídolo, né? Meu pai é um cara muito reservado nesse sentido, e um dos poucos ídolos que meu pai tinha era o Roberto Dinamite. E aí me lembro que até fiz um vídeo na hora e falei: Roberto, eu preciso ligar pro meu pai. E aí liguei em vídeo pro meu pai estava numa reunião, ele parou a reunião com um monte de gente na mesa para falar com o Roberto. O Roberto falou com ele, simpaticíssimo, me deu uma entrevista super legal. Assistam lá no Caratapa, ele fala da vida dele, conta bastante coisa. É, mas eu quero, antes de tudo, homenagear o Dinamite, é, falar da importância dele, né, e mostrar também assim o quão importante é a gente não atrelar necessariamente tudo a títulos e números e tal, como o futebol não é exatamente só isso, né? O Roberto Dinamite é um cara que ganhou um campeonato brasileiro. Ele ganhou vários campeonatos cariocas, mas ele ganhou um campeonato brasileiro. Se você mais jovem, de repente, entrar lá na ficha e olhar, você vai falar assim: ah, morreu o Roberto Dinamite. Não, foi um grande jogador do Vasco. Não, não. Ele foi, talvez, ou muito provavelmente, o maior jogador da história do Vasco. E ser o maior jogador da história do Vasco é uma coisa absolutamente impossível de você dimensionar. Tá? Ele tem uma estátua. Uma pessoa que tem uma estátua dentro do Vasco da Gama, meu irmão. Desculpa, vocês têm. Tipo, é uma dimensão assim que não dá pra. Não são esses novos clubes ricos, entendeu? É a história do futebol. E o Roberto faz parte da história do futebol brasileiro, faz parte muito da história do Vasco, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, portanto faz parte da vida de todos nós. E tem um fator aqui que é importante, que é o seguinte: quando a gente fala do Maradona pro argentino, em comparação ao Messi, a gente tem a dificuldade de entender o porquê, né? Porque a gente vai, olha ali e fala: pô, mas tá claro que o Messi é melhor do que o Maradona, né? Não tem por que haver essa discussão. Ah, mas já ganhou a Copa, agora os dois ganharam. Mas por que o Maradona ainda? Por que o argentino tem isso com o Maradona se o Messi já ganhou a mesma coisa, se o Messi é muito melhor, se o Messi deu muito mais, se o Messi... Por que isso? Não tem essa lógica. O Messi é muito mais constante do que o Maradona, né? Fez por muito mais tempo e tal. Por quê? Porque os gols do Maradona, eles têm um significado muito emblemático para o argentino, especificamente naquele momento. E o Dinamite tem isso com o Vasco. Então, assim, o Maradona faz um gol em cima da Inglaterra, depois da guerra, onde a Argentina perde, e tem toda uma questão ali de vingança, de satisfação do povo argentino, né? Pelas pessoas que morreram na guerra, aquela coisa toda e tal, que para eles, evidentemente, pega de um jeito diferente que pega para a maioria das pessoas. Então a gente vai ter um entendimento, eles vão ter outro. O Dinamite, cara, ele é um jogador que joga praticamente a vida inteira no Vasco. Ele sai, vai para o Barcelona, volta e no finalzinho de carreira joga na Portuguesa e muito pouco. O jogador de carreira quase que inteira num grande clube. Então, assim, é o ápice da identificação. Ganha todos os prêmios que você imagina jogando ali. É o maior artilheiro. Só que é naquele momento, no período Dinamite, é o grande momento do Flamengo. Então, para o vascaíno, o Dinamite representa a manutenção de uma condição de igualdade ou de superioridade, em algumas vezes, diante de um rival que está ganhando tudo. É o momento do Flamengo, aquela década, aquele momento. A maior parte do período Dinamite é o período Zico. E o período Zico é o grande período do Flamengo. Então o Dinamite ele consegue fazer uma oposição ao grande momento do seu grande rival. Então, para que talvez fique mais fácil de explicar, é como se num grande momento, por exemplo, num grande momento do Flamengo de hoje, está ganhando absolutamente tudo,
O Vasco ali se sentindo inferiorizado, falando, puta merda, mas eu não, né? De repente surge um jogador no Vasco, esse jogador não vai embora, esse jogador fica no Vasco, é um Neymar da vida, é um craque de bola, e esse jogador consegue equilibrar diversos títulos contra o Flamengo. Então eu falo, porra, por melhor, por mais que a condição do Flamengo hoje seja melhor, etc, etc, meu time melhor e tal, eu tenho uma pessoa aqui, um cara aqui que consegue manter esse equilíbrio e fazer essa rivalidade e manter a minha autoestima diante do meu rival. Esse cara foi o Roberto. Né? Então é de uma grandiosidade surreal. Roberto e Zico, essa dupla, representa uma rivalidade muito bonita no futebol brasileiro. De uma rivalidade entre dois caras que se adoravam, que eram amigos, né? É uma rivalidade difícil, porque são dois times que, porra, se odeiam, né? Uma rivalidade fodida, forte pra cacete. E os dois caras que se respeitam, assim, até o final da vida. O Zico tava na casa do Roberto outro dia, tirando uma foto, dando um abraço no Roberto e tal. É muito bonita a história do Roberto Dinamite. A história do Roberto Dinamite passa pelo Zico, a história do Zico passa pelo Roberto. Eu tenho até uma passagem pessoal nisso. Meu pai, na lua de mel do meu pai, ele vai ao Rio de Janeiro. E no primeiro dia da lua de mel do meu pai, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele entra no hotel e eu não sei se a história é detalhadamente assim, mas é mais ou menos isso. Ele entra no hotel e quando ele chega no hotel, então, avisam ele que lá no hotel tá saindo um ônibus para ir assistir Flamengo e Vasco no Maracanã. Isso em 1977, 78, mais ou menos. 76 por ali. Eu não me lembro. Eu não era nascido, óbvio. Mas, e o meu pai sobe, pega minha mãe e fala, bom, nós vamos pegar esse ônibus, nós vamos. Então, meu pai, a primeira coisa que meu pai faz na lua de mel dele é assistir Flamengo e Vasco com o Zico contra Roberto. Tamanho era aquele, né? Porra, você assistir um Zico contra Roberto era o grande jogo do futebol brasileiro e tal na época. E tudo isso hoje nos deixa com uma sensação de muita dor, de muita perda, mas também de alívio. Porque eu acho que todo mundo que viu o Roberto nos últimos meses sabe que ele não precisava passar por nada daquilo. O Roberto foi ficando muito fraco e não, né, um jogador, um ídolo, um atleta muito mais difícil do que para nós você perder as suas possibilidades físicas, né? Você perder as suas condições físicas. E o Roberto estava muito fraco e é muito triste. Todo mundo sabia que isso aconteceria, né? Assim como o caso do Pelé não é uma bomba, não é uma novidade, pelo menos para o meio do futebol, mas é uma tristeza desgraçada, né, irmão? Você saber que mais um cara, a gente acaba de perder o maior ídolo de todos, e, porra, dias depois a gente perde o maior ídolo da história do Vasco, um ídolo que o flamenguista gosta, um ídolo que o tricolor, que tomou mais de 40 gols do Roberto na vida, gosta do cara. Sabe, um cara que foi político no Brasil, foi presidente do Vasco, que esteve a um dedinho do goleiro Cássio do Corinthians e de repente fazer o Vasco ganhar uma Libertadores de novo e tal. Mas, enfim, são momentos que a gente tem que conviver. Infelizmente eles estão vindo em avalanche, né? Mas eu, como vocês sabem, não sou religioso, mas eu sempre desejo aquilo que é a religião da outra pessoa, aquilo que a outra pessoa acredita. Então, que fique com Deus, Roberto, que vá em paz, e a família dele, os filhos, que sejam confortados da maneira possível, se existir uma maneira de confortar nessa perda. E a você, torcedor do Vasco, meus sinceros sentimentos, eu imagino o tamanho do que vocês estão perdendo hoje, e pelo menos é num momento de reconstrução do Vasco, né? Então é um momento que não se tem aquela sensação de terra devastada, né? É um momento de reconstrução, então é uma perda que não significa tão trágico para um time que se pegasse o Vasco, por exemplo, sendo rebaixado, né? Imagina, o Vasco está sendo rebaixado e perde o Roberto. Então, acho que até isso o Roberto esperou, né? O Vasco subir, ter uma nova perspectiva com a venda do clube e tal, para que o vascaíno pudesse talvez sentir um pouco menos essa perda aí. Mas é isso, gente.